Salve, galera do YouTube, tudo bom? Então, separei um tema para conversar com vocês, que é um tema que hoje em dia eu acho que ele é falado de uma maneira diferente do que era no século XIX, né? É muito diferente. Que é a histeria. Histeria e depressão. E aí vocês vão entender por que eu tô correlacionando essas duas situações. Se a gente for buscar no dicionário, histeria vai ter dois significados, né? Duas explicações. Que pode ser tanto a doença nervosa que supostamente era originada no útero, né? E aí eu vou explicar a vocês isso, que no século XIX era considerado como uma doença exclusivamente feminina. Esse é um dos significados. E o outro significado é o que a gente vive hoje, que é um comportamento caracterizado por uma emotividade descontrolada, né? Um nervosismo, um desequilíbrio psicológico frente aos acontecimentos da vida. Nesse momento em que a gente está vivendo, né, de Covid-19, todo mundo dentro de casa, eu acho que algumas pessoas ficam mais suscetíveis a essa segunda característica. Pois bem, histeria vem da palavra histera, né, grega, palavra grega, histera, que significa, histera, que significa útero em grego. Por isso essa doença foi, esse é um dos motivos pelos quais essa doença foi vinculada irremediavelmente às mulheres. É muito comum você perceber, você ouvir de um homem que fala a respeito de uma mulher que está nervosa, falar que essa mulher está histérica. E o contrário não acontece. Se você vê um homem nervoso dando um piti por qualquer motivo, você não vai falar. Se for uma mulher até vai falar, mas se for um homem ele não vai falar assim, ai, fulano tá histérico. Não vai. Essa palavra ela ficou vinculada ao comportamento feminino, à psicologia feminina. E eu vou explicar por quê. Era muito comum no século XIX que essa histeria, né, que essa doença nervosa, principalmente por se considerar vinculada ao útero. Então, essa histeria no século XIX ela era caracterizada por sintomas muito diversos dos sintomas de hoje, né? As mulheres elas tinham paralisia, ficavam anestesiadas, elas tinham confusão mental, algumas apresentavam múltiplas personalidades, apatia em relação ao mundo. E aí eu tenho certeza que você já começou a pensar numa outra doença que é o mal do nosso século, que é a depressão. Né? Como a depressão ela não era estudada ainda, né, dessa forma, eu penso, e aí eu, Carla, leiga, não sou psicóloga, não sou psiquiatra, estou aqui falando de literatura, e aí vocês vão entender por que eu estou fazendo esse preâmbulo todo. Eu penso que muitas dessas mulheres provavelmente eram acometidas de depressão, de comportamentos depressivos. E eu falo isso baseada também em um autor que foi o primeiro autor, é o pai da neurologia, que é o Charcot, que aqui é estudado pelo Huberman, nesse livro A Invenção da Histeria. Né? Tem várias fotografias de mulheres que foram estudadas pelo Charcot, mulheres histéricas, né? E aí o Charcot começou a observar, através de seus estudos, que essa histeria ela tinha se originado de uma questão sexual, uma repressão sexual. E aí a gente começa a delimitar um pouquinho as mulheres do século XIX. Não eram mulheres do nosso tempo que decidem com quem vão se casar, se vão se casar, se terão filhos, né? A mulher do nosso tempo ela é um pouco mais, e eu vou botar algumas aspas, privilegiada em relação a isso. Né? Hoje a gente decide se a gente vai casar ou não, se a gente quer separar ou não, se a gente quer ter filhos ou não. No século XIX não era bem assim que funcionava. A mulher, ela nascia e ela era, na grande maioria dos casos, ela era educada para o casamento. E esse casamento nem sempre era um casamento com alguém que ela gostasse, ou com algum homem bacana que fosse tratá-la com respeito e consideração. Né? A gente sabe que muitas mulheres se casaram com 12, 13 anos, quando eu, por exemplo, com 12, 13 anos, eu nem pensava em ver um homem pelado, quanto mais em me casar com ele. Então, tudo bem, são outros tempos e tal, mas a mulher, ela foi muito vilipendiada por isso.
E o fato de casar não significava que a mulher ia ter uma vida sexual maravilhosa. Muito pelo contrário, né? A gente sabe que a mulher, em muitos casos, na Grécia, por exemplo, a mulher era vista apenas como uma reprodutora. Ela não era vista como alguém passível de ser amada. Ela era vista como reprodutora. Então, a partir daí, você já começa a pensar que tipo de situação, que tipo de situações aconteciam com uma mulher do século XIX. Alguns médicos, inclusive, falavam para os pais, quando as filhas começavam a apresentar características dessa histeria, casa ela que vai ser melhor. Casa, ela precisa casar. Ela precisa transar, né? Na verdade, ela precisava transar. Ela precisava dar vazão à energia sexual que estava ali com ela, e que não é mal nenhum nisso. Né? Ela estava cheia de hormônios, ela precisava ter uma relação sexual sadia, o que nem sempre acontecia no casamento. Esse preâmbulo todo eu fiz para falar de uma mulher chamada Emma Bovary. Esta aqui, deste livro aqui, é uma história que foi escrita pelo Gustave Flaubert em 1857. Ele já tinha lançado essa história em fascículos, em séries no ano anterior, por 2 meses e meio, mas a história meio que foi proibida, porque ela feria aos bons costumes, a moral, até anotei aqui, do jeito que eles falaram, a moral pública, ofendia a moral pública. É considerado, esse romance, ele é considerado o romance dos romances. Por quê? Porque ele originalmente começou a trazer a vida cotidiana, o realismo da vida cotidiana para a literatura. A Emma Bovary era uma menina que era uma leitora ávida daqueles romances mais açucarados possíveis do século XIX, com mocinhas heroínas e com amores imensos, e ela se vê em um casamento que não traz para ela nenhuma dessas emoções. E na medida em que ela observa isso, que a vida dela não tem a emoção que ela buscava, ela se deprime. Para mim, muitas pessoas chamam a Emma Bovary de histérica. Para mim, ela era alguém altamente depressivo. Por que ela era depressiva? Porque ela não conseguia dar vazão ao propósito dela de vida, ao que ela realmente queria fazer, o que ela realmente queria viver, vivenciar experiências novas, ir em busca da sua vida. Ela odiava o lugar que ela morava. Então, assim, viver em um lugar que eu gosto de viver, ter os amigos que eu gosto de ter, viver as experiências que eu quero viver. Isso era uma coisa impensável para uma mulher do século XIX, né? Você tinha que estar ali, naquele casamento, vivendo aqueles dias dentro de casa, criando filho, fazendo comida. Eu, particularmente, eu não sei se eu seria feliz. Eu preciso trabalhar, eu preciso ver gente, eu preciso me arrumar, eu preciso ir para a rua. Eu não sei se eu seria feliz com a vida da Emma Bovary. Muitas pessoas seriam, eu não seria. Então, quando eu penso em Emma Bovary, quando eu penso nesse tema da depressão, eu acho que isso dá, por isso que eu digo que a literatura ela faz isso com a gente, dá um mote para a gente pensar na nossa vida, né? E para ajudar aquela pessoa que está deprimida e que já está se tratando com o médico, porque tem que ir para médico mesmo, tem que, né, fazer todo um acompanhamento. Mas se a gente para pensar na vida da gente, se a gente tem coisas na vida da gente que nos trazem prazer, que nos trazem felicidade, eu acho que a gente consegue deixar a depressão um pouquinho de lado, né? A gente consegue afastar essas situações da gente, porque o importante é isso, né? Que a gente tenha felicidade no nosso dia, que a gente tenha prazer no nosso dia, que a gente tenha alegria, né? Gratidão por estar vivo. Emma Bovary não conseguia. O único momento em que ela começou a conseguir ter isso foi quando ela começava a ter os amantes, porque ela começou a pirar o cabeção, né? Ela começou a querer viver a vida das heroínas dos livrinhos açucarados que ela vivia, que ela lia, né? Tem um trecho aqui que é o momento em que ela se dá conta que ela não tá bem, que aquela vida não fez bem a ela. Ela fala assim: ela permanecia triste, ofegante, inerte, soluçando baixinho e chorando sem cessar. E aí a empregada dela vira para ela e fala assim:
Por que não diz nada a Monsieur, que é o marido dela? Perguntava a empregada entre uma e outra crise. E aí Emma responde, são os nervos. Não lhe diga nada, que ele se afligirá. Ah, sim, dizia Félicité. A senhora é igual Guerrine, filha do pai Guerrin, pescador de poulet, que conheci em Dieppe, antes de vir trabalhar aqui. Ela era tão triste, que vê-la de pé à soleira da porta era o mesmo que ver uma mortalha estendida. Ao que parece, seu mal era uma espécie de nevoeiro na cabeça, contra o qual não podiam os médicos nem o padre. Quando aquilo a assaltava, ela ia sozinha para a beira do mar, e o guarda da alfândega, quando fazia a ronda, encontrava-a muitas vezes chorando na amurada. Mas depois que se casou, dizem que tudo passou. Mas comigo, respondeu Emma, foi depois do casamento que isso me apareceu. Por que isso apareceu a Emma? Porque ela era leitora contumaz, ela lia todos os romances da época. Então Emma criou para ela uma vida muito diversa da vida que ela encontrou depois de casada. Quantas vezes isso acontece com a gente? Vamos parar e vamos pensar. Quantas vezes a gente toma um caminho na vida e aí a gente se depara em algum momento desse caminho e fala assim, cara, não era isso aqui que eu queria não. Né? Não era isso aqui que eu queria. Quantas pessoas no meio desse processo se deprimem? Né? Porque muita gente acha assim, eu comecei uma faculdade, eu não quero essa faculdade, mas eu tenho que fazer essa faculdade até o final. Ou eu tô num casamento, esse casamento não me diz mais nada, mas não, eu tenho que ficar porque tem as convenções sociais, e tem a questão do dinheiro, e tem a questão do sei lá do que, dos filhos. E aí as pessoas se prendem em convenções das quais elas não conseguem sair. E elas deprimem. Eu acho que é um caminho que a gente tem que fazer todos os dias para dentro da gente. Perceber em que momento da vida da gente a gente se perdeu. E se perdeu, encontrar o caminho de volta, sabe? Para dentro. É um movimento, né? É um ciclo. É para dentro e fora, dentro e fora. O que eu tô fazendo da minha vida? Será que é esse o caminho mesmo que eu escolhi trilhar? E se não for, como é que eu faço para sair? E se eu não consigo sair, será que eu consigo modificar? Porque a gente está aqui na vida para ser feliz, gente. Esse papo que a gente está aqui para sofrer e para depois que a gente morrer a gente ser feliz, isso é balela. É balela para a gente aceitar, aceitar pouco, aceitar menos, aceitar ganhar pouco, aceitar viver mal, aceitar comer mal. Isso é balela, isso faz parte do sistema. O sistema colocou isso na cabeça da gente. Esse papo de que dinheiro não traz felicidade. Traz sim, me dá dinheiro que eu vou comprar um antidepressivo lá em Paris. Claro que traz. Mas o sistema não quer que a gente pense que traz. Né? O sistema não quer que você exija o melhor para você e você queira o melhor, a melhor vida, o melhor trabalho, a melhor roupa. Não, isso é vaidade. São os 7 pecados capitais. Claro que você não vai fazer disso o único caminho da sua vida, mas você querer ter coisas boas em volta de você, ir a lugares bons, comer comidas boas, beber bebidas boas, isso não faz mal a ninguém. Isso não significa que você não queira que o próximo também tenha isso. Eu acho que uma coisa não retira a outra. Então é isso, assim, Madame Bovary foi um livro altamente polêmico, porque ela, além dela eu acho que para a Igreja Católica da época, seria mais concebível que Flaubert tivesse escrito a história de uma depressiva que permanece ali no casamento com aquela vidinha mais ou menos, chata pra caraca, com um homem que não dizia nada pra ela, que não incendiava ela. Eu acho que para a igreja da época isso seria perfeito. Só que Flaubert escreveu a história de uma mulher que foi em busca. Ela foi em busca. E já que ela não podia se separar, ela teve amantes. E só que, coitada, ela não tinha experiência nenhuma de vida, então ela se estrepou em todos os amantes que ela teve. Ela foi em busca da felicidade dela. E o livro foi tão polêmico que o cara foi processado. Tem noção disso? Ele foi processado na França porque eles queriam que ele dissesse quem era a adúltera de quem ele estava contando a história.
E, na verdade, a Emma Bovary é uma criação mental. Isso é uma coisa muito comum nas pessoas, né? Pensam que o autor está escrevendo uma história que ele já viveu, ou que ele sabe de alguém que já viveu, e não é nada disso, gente. A história vem na cabeça da gente, né? A história vem na tua cabeça, de uma coisa que você escutou, ou de um filme que você viu e te deu um start, ou de um vírus que aconteceu e que te criou uma vontade de escrever uma história sobre aquilo. A história vem na cabeça do autor. E aí ele foi tão perseguido, tão vilipendiado, que chegou um momento em que ele falou: Emma Bovary, c'est moi. Emma Bovary sou eu. C'est moi. Emma Bovary era cada uma daquelas mulheres, daquelas cidadezinhas da França, que não podiam escolher a própria história, não podiam escrever a própria história. E as mulheres saíram do século XVIII com essas prisões em relação a casamento, e eu acho que a gente hoje se colocou em outras prisões. A prisão de ter a necessidade de ser gostosa, né? Aquela coisa que a mulher, se ela não tiver no corpo perfeito, com o cabelo perfeito, com a unha perfeita, com a pele perfeita, inteligente e dinâmica, ela não é mulher. Se ela for gordinha, se ela usar o cabelo curto, ou se ela usar o cabelo grisalho, se ela usar um cabelo moicano, ela já não é uma mulher muito... Se é uma mulher que vai à luta, que sai com o que ela quiser mesmo, que tá na pista, ela já também não é para casar. Os quadrados só mudam, mas a gente permanece dentro dos quadrados. Vocês estão percebendo? A gente permanece dentro das mortalhas. A gente permanece tentando se encaixar em um mundo masculino, um mundo que os homens determinaram que tenha que ser. Ou a gente tem que permanecer sendo mulher objeto até o fim da nossa vida, ou a gente, sei lá. E aí eu acho que é mais um ponto de reflexão para as mulheres. Que não sejamos passivas diante desse cenário, que a gente seja um pouco a Emma Bovary mesmo, que a gente vá à luta, vá ser feliz, vá tentar, vá buscar essa felicidade, que a gente não fique dentro de casa aceitando, ou dentro do mundo aceitando que encaixem a gente nesse ou nesse perfil, nesse ou nesse quadrado, né? Eu acho que é isso. É isso, gente. Leiam Madame Bovary. Esse aqui é da Saraiva, é um livro de bolso. Ele é um livro grandinho, ele tem esse meu aqui. Tem 363 páginas, mais um período de quarentena, gente. Dá para ler rápido. E ele tem também nas versões digitais, para galera que lê Kindle, que lê pelo tablet mesmo. Eu sou velha, eu gosto do livro. Eu gosto de escrever no livro, eu gosto de sentir o cheiro do livro. Eu sou velha. Antes de finalizar, eu preciso mandar um beijo para minha irmã de coração, Cristina, que está lá no Mato Grosso do Sul. Meus sobrinhos, Lucas e Miguel, que estão lá, que eu amo de paixão, que eu morro de saudade. E também agradecer às pessoas que ontem, quando eu mandei o vídeo, me retornaram com reflexões, né? Isso é muito bom, porque eu fico aqui falando sozinha, buscando apresentar as minhas reflexões a respeito do livro, das histórias e do mundo, e a gente nem sempre sabe, né, como que isso foi recebido, né, como que foi, se teve uma recepção boa ou não. Então é isso, beijo de lua para vocês, eu espero que vocês estejam todos bem. Curtam o vídeo, por favor, e se inscrevam no canal também, por favor, né, que a gente precisa de gente lá inscrita, tá? Ajuda a titia. Beijo!